Fla-Flu. Agora, Leonardo Gaciba, nosso analista de arbitragem, esfregando as mãos, porque só de lances polêmicos, acho que, ó, são 22, faltam 22 minutos para 7. Acho que até às 7 a gente vai com você, Gaciba. Boa noite. Boa noite, senhores. Não dá para fazer hoje, dá para fazer um programa a respeito da arbitragem do Fla-Flu hoje, uma arbitragem do Sávio Pereira Sampaio, extremamente tensa, né? Uma arbitragem... Ó, vamos resumir. 45 faltas marcadas, 25 do Fluminense, 20 do Flamengo, 14 cartões amarelos e 1 cartão vermelho. Foi tranquilo o jogo ou não? Os amarelos, 7 para o Fluminense, 5 para o Flamengo, 1 vermelho para o Flamengo, para o Luiz Araújo, e os 2 técnicos foram amarelados, Gaciba. Só uma curiosidade com o Gaciba, aproveitando que a gente tem tempo hoje nos Esporte Center para isso. Fique à vontade. No Linha, geralmente, não tenho tanto tempo assim. Excesso de faltas da arbitragem ou faltas que o jogo exigiu? Cartões. A mesma pergunta para ti, Gaciba, por favor. Boa noite. Eu acho que não foi... Boa noite. Eu acho que não foi uma boa arbitragem, não. Foi uma arbitragem bem confusa, né? A gente percebia claramente a tensão do árbitro, né? Refletindo muito esse momento da arbitragem brasileira, né? E o árbitro ficou com um certo receio do jogo, né? Então a gente percebia que o árbitro estava com a clara intenção de picar o jogo, como a gente fala na arbitragem, né? Ele não queria deixar aquela bola de neve crescer. Então a cada momento ele ia picando e aí vai perdendo um pouco da credibilidade com os jogadores. E aí depois das intervenções do árbitro de vídeo nas anulações de ambos os gols, aí me parece que assim aí ficou mais ainda, porque isso coloca muito em xeque a autoridade do árbitro dentro do campo, esse número repetitivo de revisões, 3 num jogo, isso aí realmente não é legal para a autoridade do árbitro no jogo, não fez bem. Não foi uma arbitragem boa do Sávio, não. Já vi ele ter atuações muito melhores do que tem ele hoje, por mais que, no final das contas, o árbitro de vídeo realmente, hoje ele tem que pagar janta para o árbitro de vídeo, né? Porque salvou, né, a questão da atuação dele com correção de 3 erros gravíssimos que ele ia cometer no jogo. Gaciba pipocando aqui no Twitter. Vai falar desse pênalti aqui que teve pro Flamengo, mas não esquece de falar do pênalti que teve pro Fluminense. Agora fica com você pode selecionar o que você separou pra gente na ordem que você quiser, Gaciba. Não precisa ser na ordem cronológica, na ordem Gaciba, por gentileza. Obrigado, hein, Real. Deixar pra mim, pra votar o que é polêmico, né? Boa, amigo. Bacana. Vamos dar uma olhadinha em primeiro lugar nas revisões que nós tivemos, e aí depois, se o fã do esporte quiser mais alguma jogada explicar, não tem problema nenhum, a gente dá uma conversada a respeito delas. Mas eu acho que o que a gente tem que falar é do primeiro lugar do gol anulado do Fluminense, né? Na verdade, existe uma falta extremamente clara, me lembrou muito a falta que o Daronco não apitou, né, na quinta-feira, no jogo do São Paulo no jogo da Copa do Brasil, a falta do Luciano no meio do campo, né? É uma falta muito clara no Cebolinha, né? A gente tá vendo a imagem aí, ó. É uma falta, o árbitro tá a 3 metros da jogada. A 3 metros da jogada. E tá dentro do que a gente chama de APP, né? Attack Phase Possession, né? Sim. Então, ela tem uma ligação direta, ou seja, o Fluminense só fez esse gol porque a falta aconteceu e o árbitro não viu. Alguns me perguntaram, mas não é um lance interpretativo? Sim, é um lance extremamente interpretativo, mas uma interpretação completamente equivocada. Ou seja, é um erro claro e óbvio, é lance de árbitro de vídeo. E outros me perguntaram aqui, olha, mas no início da jogada tem uma falta do jogador do Flamengo. Né? O Felipe faz um bloqueio tipo basquete, né? Sim. Um bloqueio com contato físico, uma obstrução com contato físico. Só lembrando, árbitro de vídeo, o APP, que é a troca da posse de bola, começa na falta realizada no jogador do Flamengo. Ou seja, o que está atrás disso não é revisável. Então o árbitro de vídeo tem que começar a mostrar a falta no jogador do Flamengo. A não ser que aquela falta do Felipe Luiz tivesse originado um pênalti. Então, como não é uma falta que originou o pênalti, o APP começa exatamente ali. Então, a decisão é correta. Anular o gol e reiniciar o jogo com tiro livre direto, né, a favor do Flamengo na entrada da área, que, para sorte do seu Sávio, não acabou em gol.
Ô Gaciba, mas só uma pergunta, em cima do que você falou da obstrução do Felipe Luiz. O lance resulta no final em uma falta para o Flamengo, né? Então, assim, tem uma falta na entrada da área que o Arrascaeta bate por cima. Se o Arrascaeta converte em gol, a gente acho que veria uma confusão maior, né? Porque se o Arrascaeta faz o gol de falta, o Fluminense com certeza iria reclamar da falta que aconteceu antes, né? Talvez volta 2 segundos a fita. Volta 2 segundos a fita. Então, assim, o procedimento da cabine do VAR, ele é correto nessa questão. Mesmo tendo uma falta perigosa para o Flamengo, ele não pode fazer a observação da falta do Felipe Luiz antes, se ela realmente existiu? Não. Tá. Não pode porque está fora do que é chamado, né, capitão? O APP. Sim. Tá fora do APP. O APP começa na troca de posse de bola. Sim. Onde há a troca de posse de bola. Quando o Fluminense faz a falta e retoma a bola. O que aconteceu antes disso? Porque senão a gente poderia ter uma terceira falta 3 segundos atrás, uma outra 4 segundos atrás, a 5 segundos atrás, sim, e nós podíamos voltar o jogo, se a bola não saiu de jogo, até 3, 4 minutos. Sim. Então o que acontece é exatamente ali, né? E aí, quando foi bater a falta, reza e torce para que a bola saia. Exatamente, né? Reza. Vamos pro outro gol anulado, o gol do Flamengo, o gol do Gabriel Barbosa, Gaciba? Vamos. Esse é o tipo de gol que... Aliás, ambos os gols, né? Que se diz que o árbitro de vídeo ele é chato, né? E ele é chato mesmo, mas ele tá aí para isso mesmo, né? Foram 2 gols lindos, né? Tanto do Fluminense como do Flamengo, mas... mais uma vez, aí para mim até não dá para botar muito na conta do Sávio, pelo fato da falta ter sido feita pelas costas, um empurrão claro, com as 2 mãos, tirando, né, o cano da jogada. O Pablo que deu o empurrão, realizada, né? E aí faltou trabalho de equipe, né? Claramente, né? Essa falta foi realizada a 5 metros do árbitro reserva, né? A 4 metros, a 6, 7 metros do árbitro assistente número 1, todos eles com visão lateral para a jogada, né? Incontestável que a falta existiu, né? Então tem que ser marcada a falta. E aí mais um detalhezinho da regra que é maluco também, né? Que o pessoal perguntou. O Gabriel vai receber na súmula um cartão amarelo por tirar a camisa na comemoração do gol. E o gol não valeu. e o cartão é mantido. Isso é orientação da FIFA. O cartão deve ser mantido porque a transgressão disciplinar está existindo mesmo com a revisão do lance. Então vai constar lá, né? Vai ter um jogador dentro esses 14 amarelos, mais um vermelho que serão citados na súmula, um jogador, o Gabriel, vai receber o cartão por comemorar o gol e tirar a camisa num jogo que terminou 0-0. Coisas do futebol moderno. Do neofutebol, perfeito. Essa não dá para entender, né, Bubu? Porque assim, transgressão de um lance que foi invalidado. Não, exatamente. É meio que surreal. Eu tenho uma impressão, o Fábio é tão bom que eu acho que ele poderia ter feito algo melhor nesse chute do Gabigol. Também achei. A bola foi bem colocada, mas não foi tão forte assim. Você vê que ele consegue... a bola passa por baixo, né? Ou ele toca nela, desvia, mas não o suficiente para tirar do gol. O Fábio era defensável. Pro Fábio era uma bola defensável. Gaciba, a expulsão do Luiz Araújo no finalzinho do jogo, ele até tirou o Marcelo do jogo, né? O Marcelo se machucou, a gente ainda não sabe a gravidade. Para você, correta a decisão do Sávio? Que também teve que recorrer ao VAR? A falta na frente do Sávio, isso aí é o que a regra do jogo fala, né? Uso de força desproporcionada. Sem sombra de dúvidas, né? O Luiz claramente fica, né, ofendido, digamos assim, né, com o fato de ter tomado uma caneta, né, lindo drible do Marcelo, e utiliza força desproporcional para disputa, né? É uma pegada muito forte, até os ângulos que foram mostrados para o Sávio nem foram os melhores. Tinha ângulos que mostrava mais ainda a intensidade do Luiz na jogada. O que aqui me preocupa, né? Essa semana nós vimos a comissão de arbitragem, né, dizendo, não, os árbitros estão treinados para não se impressionar com o que acontece com os jogadores. Ninguém vai se impressionar com o que acontece com os jogadores. E só foi chamado o Sávio para olhar a jogada 2 minutos e meio depois, quando o Marcelo teve que ser substituído. Quando fizeram o sinal de substituição do Marcelo, o cara vai ser substituído, então vem aqui e olha aqui para tu ver se tu troca esse amarelo por um vermelho, né? Então, claramente foi impressionado com o fato do Marcelo ter saído do jogo, o fato da ação do árbitro de vídeo para essa sanção. Mas no primeiro replay, para mim, fica muito claro o uso de força desproporcional, né? Ela não é uma jogada, né, que realmente o jogador está ali para tentar alcançar a bola, claramente ele está pegando,
por mais que seja incluído aí, pelo fato da bola estar no contexto, como jogo brusco grave, né? E para mim, é claro o cartão vermelho pelo fato da força desproporcional. Era fácil dele perceber isso a olho nu, sem a necessidade do VAR ou não? Ter dado o vermelho direto? Eu vejo claramente que o árbitro... Tem um momento, né, que a gente começa a ver que, assim, 14 amarelos e um vermelho. Não existe jogo que precise disso, né? Claramente o árbitro foi perdendo a mão. Os cartões do árbitro não falavam mais nada. Eles não conversavam mais, eles não diziam mais o que ele queria dentro do jogo. Quais eram os critérios que ele estava adotando. Os cartões dele perderam completamente o significado. E nesse tipo de jogada, é árbitro que está um pouco receoso. Claramente está receoso. Porque se é um árbitro que está confiante, se utilizou o critério dele de maneira correta e uniforme durante toda a partida, essa entrada do Luiz, ela fugiu o tom. Ela foge o tom em relação a tudo que aconteceu na partida. Os outros 13, ou os outros 14 amarelos, né, que foram dados, pode ter certeza que foram todas infrações inferiores a essa entrada do Luiz, que aconteceu novamente. Repito, a 6 metros do árbitro, com o árbitro com a visão completamente aberta. O que preocupa não é a questão da interpretação do árbitro. Talvez tenha algum tipo de confusão, porque a gente já sabe mesmo, né? Por exemplo, na quinta-feira, nós fomos unânimes todos que não houve a falta do São Paulo no gol do Caleri, correto? Não vi ninguém dizer que houve a falta, né? Então, 2 pessoas enxergaram a falta, né? O árbitro do jogo e o presidente da comissão de arbitragem, que deu uma devolutiva e disse que o Daronco acertou ao marcar a falta do Caleri. Para todos os árbitros ouvir que aquilo ali é uma falta. Isso preocupa e talvez explique um pouco essa confusão de critérios da arbitragem brasileira dentro dessa competição. Gaciba, essa questão do critério, obviamente, muito antiga no futebol brasileiro, a falta de padrão, mas eu queria saber uma opinião sua sobre algo que vem acontecendo depois da implementação do VAR. Eu sou favorável ao VAR, tá? Não gosto do jeito que ele é utilizado aqui, mas eu acho que o VAR tem que existir. Você acha que chegou o momento na arbitragem brasileira, porque eu não vejo isso em todos os países, e claro que cada país tem a sua situação específica, em que o árbitro, ele não tira o vermelho, ele tira o amarelo, porque ele sabe que o VAR pode corrigir. O árbitro evita marcar um pênalti porque ele tem dúvida, e na dúvida ele não marca o pênalti porque ele sabe que o VAR pode corrigir. E talvez até a questão do local do jogo, porque é óbvio que você voltar... Você deixa de ser o senhor ali da razão no campo. A gente ainda não tem essa imagem engatilhada, não sei se vai ter, mas certamente o torcedor do Fluminense sabe da jogada que eu estou falando. A reclamação também da não expulsão, na verdade, a reclamação do torcedor do Flamengo, não do torcedor do Fluminense. A não expulsão do Lima, numa entrada forte no Felipe Luiz. Não sei se o Gaciba recorda desse lance. Se não recordar, também não tem problema. Foi aos 7 minutos do primeiro tempo, início do jogo. O que também acaba levando o árbitro a pensar diferente ao analisar uma jogada mais forte como a que foi a do Lima no Felipe. Gaciba. Eu na verdade, eu te confesso que eu estava dividido entre 2 jogos. Uhum. Eu também estava vendo a parte de São Paulo e Santos e o Fla-Flu. E conversando automaticamente com o diretor do programa para a gente ver o que tinha. Quando terminou o primeiro tempo com o número de faltas elevadíssimos, que eu comecei a ver a questão do critério, e no jogo São Paulo e Santos a superioridade do São Paulo era muito grande, né, eu acabei focando mais no Fla-Flu. Uhum. Essa entrada especificamente, eu não vi ela ao vivo, não. Se por acaso a gente tiver fácil, de repente você pode até fazer uma análise durante o programa mesmo. Da reclamação do pênalti do Felipe Melo no Arrascaeta, o que você tem a dizer? Não, para mim não existiu a penalidade. Para mim ele sobe ali de uma maneira legal, ele está disputando a bola, ele claramente está indo com a cabeça na bola, está se jogando de cabeça na bola, né? E tem um detalhe, né? O Arrascaeta está pulando para trás, né? Ele tá vindo para trás para disputar essa bola, né? Essa é a jogada que eu estou imaginando, num cruzamento para dentro da área. Sim. Então eu creio que não existiu a penalidade, que claramente o Felipe está querendo jogar e o Arrascaeta, né? E aí vamos colocar. Tem uma coisa muito clara aí nessa jogada que a gente observa, Pirral. Dá uma olhadinha no Arrascaeta, qual é a ação do Arrascaeta.
Ele está esperando a bola, ele olha por cima do ombro direito, percebe que o Felipe Melo está vindo e dá aquele passinho para a direita para provocar o contato. Olha lá, ó. o corpo. Viu? Ele olha por cima do ombro e vê que o Felipe vem disputar a bola e dá aquele passinho para a direita para provocar o contato. Para mim isso é contato natural de jogo, não existe penalidade. Isso aí para mim é uma jogada muito mais forçada do que realmente uma infração à regra do jogo. É que o Felipe vem que nem um caminhão sem O freio, né, Felipe vem Capita? que nem é. Vem como Felipe. Ele se arrisca. Ele corre o risco, Ele né? corre o risco, Plirra. Eu também concordo com o Gaciba, e aí a leitura é perfeita, né? Porque você vê que o Arrascaeta, ele sabe que a maneira como o Felipe Melo vai para as disputas, ele dá uma olhadinha para trás, já vê o embalo que o Felipe vem, e aí ele meio que muda a movimentação das costas para o Felipe para ter esse contato, né? Então, assim, o Felipe se arriscou nessa jogada. E você vê que o Felipe até tenta na hora, ele até tenta. Você percebe que o Arrascaeta faz um movimento para o contato e o Felipe tenta escapar um pouco. Mas o Felipe se arriscou bastante. Tem uma reclamação de pênalti para cada lado. Bota lá em cima. Ele vai dar emoção para o jogo, ele vai tratar o jogo com seriedade. E você pegando também um Milton Leite, né? Outros caras assim que são muito bons, que vão dar um peso. Sabe? Como vários que eu trabalhei, Rogério Vogan, Dudu Monsanto, sabe? Caras que vão pegar o jogo, vão tratar o jogo com seriedade, vão levantar o jogo. Eu acho que muita gracinha, muita tentativa de ser engraçado, sinceramente, não combina. O jogo foi um jogo duro, um jogo pegado. Eu achei um bom jogo. Eu gostei do jogo, achei que não foi um jogo tecnicamente bonito, mas foi muito bicho disputado, muito guerreado, muitas faltas. Isso foi ruim. Mas teve tensão, teve disputa, forte marcação. Faltaram os gols. Ou não faltaram os gols, aí entra o VAR, né? Aí entra o VAR. Gente, assim, no momento do gol do Fluminense, da origem, eu não vi falta no Cebolinha, tá? Eu não vi. No replay, achei que foi falta. Depois que o VAR mostrou, foi falta. Agora, eu não estou, nem vocês estão, a metros do lance, com uma visão exclusiva e melhor do que de qualquer câmera, que era a visão do árbitro. Ele estava em frente ao lance. Vamos pensar aqui o seguinte, pouca gente presta atenção nesse detalhe. A transmissão do jogo, ela tem várias câmeras. O árbitro tem uma câmera exclusiva, que são os olhos dele. Ele está dentro do campo. Ele é um cara treinado para ver o lance da melhor maneira possível, na melhor perspectiva. Se bem posicionado, e ele estava bem posicionado, ele tem uma visão privilegiada da jogada, da disputa de bola. E ele teve essa visão. Ele viu claramente e não deu a falta. Se não deu a falta, porque não viu, deveria seguir, de repente, aquilo que ele marcou no campo. Aí vem o VAR, o árbitro Sávio Pereira Sampaio, irmão do Wilton, né? Aí vem o Wagner Hilwey, que é o árbitro de vídeo, chama, olha, teve uma falta na origem, ele vai e anula. Eu acho que tinha que valer a marcação do campo. Segue o jogo. Gol do Ares, valeu. Dane-se. O cara tá do lado, ele não viu, paciência. Ah, mas foi uma falta clara, não sei o quê. Cara, é difícil, né? É difícil. Esse, é o que eu acho que deveria ser. Não dá para você ficar com o VAR apitando. O VAR está apitando o jogo. Agora, já que é assim, tem que marcar tudo. Aí marca também a falta tola até do Pablo no Cano, que eu achei até uma falta mais discutível. O Cano, eu não acho que o Pablo empurrou com força para derrubar. Acho que o Pablo meio que deu aqui, ó, sai que eu vou. E o Cano já se jogou. Né? Como a Arrascaeta fez isso numa jogada com o Felipe Melo também, durante o jogo e tudo mais. Mas como ele já tinha anulado um gol, ele volta para anular o outro gol. Anula também. O jogo poderia ser 1-1. Aí tem um cartão para o Gabigol, porque tirou a camisa da comemoração. Gente, mas o gol não valeu, o cartão não pode valer também. Ele só teve aquela reação pela explosão de um gol que não existiu na prática. Então esse cartão não deveria ser cancelado. E o cartão fica, é ridículo. É ridículo também. Nada do que aconteceu ali deveria valer, então. Então, assim, no mundo ideal, os árbitros teriam que marcar e o árbitro de vídeo entrando em lances muito, muito claros, aqueles assim. Agora, quando o cara está bem posicionado, ele não deveria interferir. Mas não é assim. Se não é assim, nós temos que cobrar que eles ajam sempre. Mas quem apita é o VAR. Ou seja, o árbitro parece que ele erra e ele entrega para o VAR. O VAR chama, ele vai lá e vê. A falta do Luiz Araújo, que depois da intervenção do VAR rendeu um cartão vermelho, foi parecidíssima com a falta do Lima, do Felipe Luiz, nos primeiros momentos da partida, que não teve nem cartão amarelo. Então, falta dura no começo do jogo, o VAR finge que não vê. Falta dura no final do jogo, o VAR chama para dar cartão, para mudar a cor do cartão. Também não tem critério. Um horror. Vou repetir para ficar bem claro, gente, para quem não entendeu. Na minha opinião, o ideal, quando o árbitro, é prevalecer a arbitragem de campo, exceto erros muito absurdos, escandalosos e tudo mais.
O cara estava de frente pro lance. Ele não viu falta, então ele não achou falta no Cebolinha. Segue o jogo e vale. Ele não viu falta do Pablo, segue o jogo e vale também. Seria mais razoável. Mas o que está acontecendo? O VAR, ele que apita de verdade. O cara em campo, ele deixa passar, as coisas acontecem, ele não marca o que ele não vê, ou não presta atenção, ou ele não consegue enxergar, ou tecnicamente é fraco lá, por alguma razão ele não marca, mas o VAR funciona ali como uma espécie de um colchão protetor. Ele tem a queda e ele é protegido. E aí salva, entre aspas, a não marcação. Aí já tem gente vendo uma falta do Flamengo antes do lance do Cebolinha sofrer a falta. Aí não dá, meu camarada. Aí você ficar rebobinando a fita, como nós dizíamos antigamente, até encontrar algum erro na origem do lance, um minuto antes. Não dá. Isso cara, isso está matando o futebol. Sabe? Matando o futebol. Então é muito difícil lidar com esse tipo de situação. Você fala, então no futuro, quando acontecer isso, eu acho que vai ter que fazer o quê? Vai ter que seguir esse critério. E vão conviver com isso. Até que um dia mudem essa porcaria. Os caras vão continuar entrando no VAR, vai ter que continuar entrando em ação, porque você entrou em ação hoje 2 vezes, em outros tantos jogos, continua, mas atrapalhou o jogo. E se alguém mereceu a vitória, foi o Fluminense, que pelo segundo tempo foi superior, repito, não é uma justificativa, é só uma constatação. O Flamengo pregou no segundo tempo. E vai ter que ter um certo cuidado, o Sampaoli daqui para frente, com relação à questão física dos jogadores. Acho que ele vai ter que ver bem, porque os caras não estão aguentando. Os caras não estão aguentando. Foi muito claro. Primeiro tempo, muito intenso, pressão na saída de bola, o time correu muito, mas depois o time cansou tremendamente, o que eu acho que é até natural, pelo desgaste provocado pelo jogo, pelo lance, pelos jogos contra o Atlético 2 vezes de semana. Tá? O Márcio Borges acha que o jogo merecia usar. São do Luiz Araújo, né, que também gerou polêmica. Pra mim foi correto. Ó, tá aí a expulsão Foi justo. do Luiz Araújo. Vamos olhar aí. Ele dá no Marcelo ali. Ó, vamos ver. A cadeta foi linda, hein? Ó, vamos dar uma olhada. Vocês estão de sacanagem com a minha cara. Isso não Aí vocês vão falar que isso aí é vermelho. pra expulsão direto. Eu vou recuperar 60 lances piores que esse, que receberam cartão amarelo. Ele não entra de sola. Não é uma falta pra quebrar o adversário. Ele não entra de sola, ele não dá pisão, ele não faz um movimento que possa quebrar o jogador rival. Ele entra num carrinho forte, como vários já entraram no futebol brasileiro. Marcelo saiu do jogo. Tudo bem, Zé, mas se for pelo Isso não é pra expulsão, gente. se for pelo critério dele de arbitragem, ele teria que ter expulsado então Lima, porque... Sim. Eu falei mais cedo, é isso. Eu falei mais cedo. Ele Pelo errou ao critério não da expulsar o arbitragem, Lima e acertou expulsando o Araújo. Minha opinião. Para mim, ele errou ao não expulsar o Lima do Fluminense, num lance parecido com esse, e errou, e acertou, quer dizer, na verdade o árbitro errou. Acertou de novo. Consertou porque o VAR chamou. Aí ele Gente, se expulsou. todos os lances que a gente for ver de carrinho assim forem expulsos no futebol brasileiro, não tem mais Teve expulsão, sem ninguém expulso. o do Lima foi logo com 3 minutos de jogo. Por isso que ele não expulsou. Nem de amarelo ele deu. Porque o VAR não chamou. Aí o Ganso Se esse foi... lance fosse no começo do Ele não jogo, também não expulsaria. Então, aí o Ganso vai e reclama do Felipe, porque ele deu um cartão pro Felipe Melo. E só foi o Felipe Melo, porque o do Lima era pra tomar o amarelo. E o Felipe Melo faz uma falta muito menos grave do que a do Lima e toma. Aí o Ganso falou: você só deu porque é o Felipe Melo. Ah, só deu porque é o Felipe Melo, toma pra você também. Gente, ó, Cara, é que eu não vou conseguir recuperar agora, mas eu juro que eu vou pedir pro Kaique, pro bate-pronto de amanhã, fazer um levantadão de carrinhos muito piores do que esse aí, que não tiveram, alguns nem amarelo tiveram. Nem amarelo tiveram. Isso Aí, não precisa ir tão longe, não. Só mandar pegar o do Lima, pô. é lógico. Do próprio jogo. Mas, Vamp, isso não é pra expulsão. Não é isso, não é pra não é pra expulsão. São Se ele vários expulsou, carrinhos se ele piores. expulsou, se ele expulsou o atleta do Flamengo, ele tinha que expulsar com 3 minutos o Lima, do Fluminense, que foi um carrinho tão igual ou pior no Felipe Luiz. Bom, e aí, a gente vai mostrar, ó, esse lance, vamos lá.